Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Consigo Tudo ver bem? bem? Consigo Estou conseguindo enxergar ver você bem? bem. Ou- Sim, ok. A sua câmera carregou agora, estou conseguindo ouvir todo mundo bem. Agora com o fone ficou melhor, pessoal? sim. Sim, Beleza, então. Tem mais autores presentes, né? Eu consigo ver aqui o nome de vocês. Pessoal, os coautores dos artigos, além dos apresentadores, né? Fiquem à vontade para contribuir com os nossos questionamentos, para responder também as dúvidas, tá? A apresentação ela é destinada, então, a um autor por artigo, que é o que já está listado ali na programação, mas os comentários e as perguntas ficam a critério de vocês, tá bom? Fica aberto. Vou começar, então, aqui, deu 11h20. Colocar um cronômetro aqui para a gente conseguir manter no horário. Então, pronto. Meu nome é Celiane Ferraz, eu sou doutoranda na Universidade Federal de Santa Catarina, eu fiz o meu mestrado ali também, e eu, assim como vocês, né, acredito que todo mundo que esteja aqui presente, sou da linha da contabilidade gerencial. Já fiz vários estágios de docência também nas disciplinas de análise de custos, então eu consegui ter um pouquinho mais de base para avaliar, né, para ler o primeiro estudo, que é o que a Itamires vai apresentar, mas a minha principal linha de pesquisa seria a gestão interorganizacional. Então, no segundo artigo, no artigo que o Joseildo vai apresentar, eu acredito que eu tenho uma bagagem um pouquinho maior, mas eu quero contribuir com o estudo de vocês dois, tá bom? Eu peço, então, agora para a Itamires, se ela quiser começar a compartilhar a tela, a gente dá um ok. Joseildo, se você puder tirar o seu áudio por enquanto. Perfeito. Obrigada, só para não dar interferência. E aí a gente te dá o ok, tá bom, Itamires? São 15 minutos. E eu já queria adiantar, enquanto você abre aqui a tua apresentação, que eu assisti o vídeo de vocês. Eu dei uma curtida, um like. Não sei se vocês viram, mas já deu para começar a me inteirar do assunto. Então, agora você tem 15 minutos. ok. Tá conseguindo visualizar bem o slide? Sim, perfeito. Ok. Bom dia a todos. Estendo os cumprimentos a todos os presentes. Eu me chamo Itamires Maria da Silva Santos e elaborei esse artigo com a contribuição dos coautores Amanda Pimentel Paz e do Tiago Henrique Lima. Nós três estamos vinculados ao Centro Universitário La Salle de Lucas do Rio Verde. E esse trabalho está intitulado como a adoção e uso da contabilidade digital, uma percepção de organizações contábeis. Só um pouquinho, que não está querendo passar. Aí. Bom, a fim de contextualizar a temática que foi abordada na pesquisa, é necessário citar que o fenômeno da globalização influenciou o avanço tecnológico com o passar dos anos, e isso possibilitou uma grande mudança, principalmente no que se refere à forma de como se executar processos, principalmente porque ocasionou a criação de sistemas de informação que puderam auxiliar esses processos. Dentro do contexto contábil, a inovação tecnológica e o aperfeiçoamento desses sistemas de informação fizeram a contabilidade tradicional se modificar. Então, nesse esqueminha, é possível verificar que a inovação tecnológica, juntamente com o aperfeiçoamento desses avanços do sistema de informação, ocasionou a mudança no que conhecemos como contabilidade tradicional, no modelo que ela é executada. Então, a contabilidade digital ela pode ser vista como resultado, né, dessa influência da tecnologia sobre a contabilidade tradicional. Ou seja, houve então essa disrupção dos modelos de contabilidade e o surgimento de novos formatos, que nesse caso
podemos chamar de contabilidade digital, rompendo o modelo tradicional. Diante disso, surgiu a problemática desse estudo, que foi de verificar qual a percepção da gestão dos escritórios de contabilidade em relação à adoção da contabilidade digital. Para isso, o objetivo geral do estudo foi analisar essa percepção, né, dos escritórios contábeis em relação a essa adoção no que se refere à contabilidade digital. Bom, escolheu-se esse tema justamente por ser uma temática que ainda é pouco explorada. Então, foram encontrados achados literários que se referem a isso, só que por não ser tão explorada, pensou-se em elaborar um trabalho justamente para contribuir para essa área de pesquisa. E por conta dessa temática ainda ser pouco conhecida, ainda existem poucos escritórios que utilizam esse modelo de contabilidade. E o estudo objetivou também elucidar a percepção dos gestores dos escritórios em relação à contabilidade digital, mostrando assim uma integração entre cliente e escritório. Perdão que a gente teve uma queda na energia aqui. Mas prosseguindo. Tá me ouvindo bem, né? Sim, perfeito. Tá. Então, sendo assim, mostrar, evidenciar essa proximidade entre cliente e escritório, né? Fazendo uma maior integração. Uma vez que no modelo tradicional você não tem esse acompanhamento, essa junção assim tão presente. Em relação à fundamentação teórica, foi válido trazer para o estudo a questão da transformação da contabilidade por meio da tecnologia, né? Porque é um subsídio para você explicar o que é a contabilidade digital. Então, quando se fala em tecnologia, logo se pensa em algo que pode ser feito para melhorar algum processo, seja ele na área contábil ou em qualquer outra área. Então, trazendo isso para o nosso contexto, a tecnologia ela influenciou os processos de se fazer contabilidade, certo? E resultado disso foi a criação de sistemas de informação, conforme já falado. Visto isso, nesse esquema, eu pude trazer o sistema de informação como um facilitador, que ele formula e integra informações. E por meio de mecanismos que são automatizados, que fazem o processamento desses dados a fim de obter um objetivo fim, que nesse caso é a geração de informações que são úteis para a tomada de decisão da empresa. Em relação à contabilidade digital, pode-se verificar que ela, então, ela atua na questão de disrupção, né, dos modelos de contabilidade nos processos. Então, na contabilidade tradicional, você tem processos que são feitos de maneira manual, que demandam maior tempo para serem executados, e com a contabilidade digital, você já tem um sistema que faz essa integração de informação, desde lá da organização, né, da empresa em si, trazendo essas informações em tempo real, com maior segurança das informações, sem perca de dados e com menos tempo gasto para se executar essas informações, fazendo com que o modelo de negócio da contabilidade seja apresentado conforme eu trouxe, que seria ter uma proposta de valor entregando uma empresa mais eficiente, né, em conformidade legal, justamente por isso, e fazendo com que o cliente ele passe a ter uma contabilidade que seja mais consultiva, porque não se gasta mais tempo no operacional. Então, a atenção toda é voltada para como o contador pode desempenhar esse papel de consultor mesmo, onde pode ser melhorado, quais são os pontos positivos e negativos da organização. Então, basicamente, eu trouxe aqui de maneira resumida, né, o que mostra esse modelo de negócios. Tendo isso em vista, para que se pudesse apurar os dados relacionados a essa pesquisa, optou-se pelo método de pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, onde foi feito um estudo de casos múltiplos. Essa coleta de dados ela ocorreu por meio de entrevista semi-estruturada com questões abertas, né? No qual foi utilizado um modelo visto na literatura, o TAUT e CMT. Então, essas questões elas foram elaboradas de acordo com esses métodos, que visam a medir a adoção, né, das tecnologias e confirmar a expectativa de uso
para a continuidade de uso dessa pesquisa, desculpa. Então, o objeto do estudo foi avaliar 4 empresas no ramo contábil, localizadas na região centro-oeste e sul do país. Para isso, apresento-lhes agora quais foram essas empresas. A empresa A, empresa B, empresa C e empresa D. Empresa A, ela é optante atualmente como um modelo tradicional. Então, ela atua no mercado somente fazendo contabilidade tradicional. Ela está presente no mercado há 18 anos e quando questionado sobre a perspectiva que ela tem em relação à contabilidade digital, ela disse que vê como uma tendência de mercado. Ou seja, ela disse que é algo que está presente, deve-se ter atenção, até porque para os escritórios contábeis não ficar defasado, certo? Ultrapassado com esse avanço da tecnologia. E na visão do cliente, ele entende que ainda não é viável o escritório contábil adotar esse modelo, justamente porque eles não conseguem compreender e entender a finalidade da contabilidade digital. Já a empresa B, ela atua de forma híbrida, né? Ela tem tanto o modelo tradicional e digital, mas digital mesmo é há 2 anos. Em relação à percepção da contabilidade, ela viu como uma forma de melhorar os processos internos. E quanto ao cliente, houve um ganho de conhecimento, tanto no que se refere ao processo interno mesmo da empresa em si. A empresa C, modelo tradicional e digital há 2 anos, também no mercado. Em relação à percepção, ela vê que esse campo é um campo que tem muitas oportunidades para serem exploradas. E em relação ao cliente, eles veem que teve dificuldade de adaptação, mas que conseguem, mas estão trabalhando nessa situação para evoluir cada vez mais. E o modelo o escritório D, ele tem somente o modelo digital há 1 ano, é a mais nova de todas as empresas que foram entrevistadas, e a percepção deles em relação à contabilidade digital foi de perda de cliente, ou seja, essa contabilidade em si, ela surgiu justamente porque os clientes, eles já têm um conhecimento apurado sobre o que é contabilidade digital, no que eles podem se beneficiar nisso, e eles pediram, então, se tinham como fazer essa contabilidade lá. Diante disso, eles, como a contabilidade era só tradicional, falaram que não tinha como, então, já eles viram uma forma de se perder clientes, porque eles não estavam suprindo essa necessidade do cliente, que era justamente a redução de custos. Então, essa contabilidade ela surgiu nesse intuito para suprir essa demanda do mercado. Aqui na questão do processo, da análise do processo dessa adoção, como eu já mencionei anteriormente, a empresa A, então, ela tem somente o modelo tradicional. Então, nesse esquema que eu estou apresentando para vocês, é possível notar uma linha de evolução, certo? A empresa A, ela atua no tradicional, a empresa B e C, como eu já dito, de forma híbrida, e a empresa D de forma somente digital. Em relação à adoção, a empresa A, ela não adotou ainda, justamente por ter essa questão dos clientes, né, de ser um pouco mais conservadores em implantar novas tecnologias. Então, eles não conseguem fazer isso atualmente. Mas é válido, como eles citaram, é uma tendência de mercado, então é válido fazer essa procura e essa busca por tentar mudar essa atualidade, né? Mudar essa cultura das empresas em si. A empresa B e C, em relação à adoção, diz que foi muito benéfica, uma vez que puderam aprimorar os processos de execução interna dos escritórios e também dos clientes, né? Os clientes eles passaram a ter umas informações mais fiéis ao negócio das suas empresas, justamente para ver quais são os pontos negativos e positivos de cada uma. E a empresa D, ela é somente do modelo digital, então ela foi criada com esse intuito de atender a essa demanda do mercado. Então, para eles, está sendo muito viável utilizar essa contabilidade. Eles têm uma visão de aumento de mercado muito considerável, né? E uma curiosidade
importante da empresa B e C é que eles veem também uma forma de aumentar o mercado de atuação deles, porque com a contabilidade tradicional, você só tem a questão de papéis físicos, então tem fatores limitantes para que haja a expansão de mercado para outras cidades e outros estados. E na contabilidade digital, como tudo é de forma digital, você já tem esse amplo mercado, então, consequentemente, o aumento da carteira de clientes e, assim, o desenvolvimento do escritório contábil em si. Em relação à continuidade, todas as empresas, elas viram que, independente de ser tradicional ou não, elas viram como uma forma de... elas viram como que a contabilidade digital, ela não consegue se retroceder. Sempre é algo que está se buscando evoluir. Foi analisado também as vantagens e desvantagens da contabilidade digital. E foi utilizado a nuvem de palavras de acordo com o que mais se repetia no discurso dos entrevistados. Na nuvem de palavras aqui, fica evidente que a palavra cliente é o que sobressai, sendo seguida da palavra custo e empresa. A palavra cliente, então, como eu já mencionei antes, né, ela pode ser uma vantagem no que se refere à expansão de mercado em si, como eu já disse, e também em crescimento para o cliente ter mais conhecimento do negócio dele em si. O custo seria para o escritório contábil, que seria a redução, então ele conta com um quadro de funcionários menor para desenvolver os mesmos procedimentos que eram feitos, porque é tudo digital. Então, a contabilidade digital, ela consegue ter essa visão e essa execução mais apurada, mais rápida de cada processo. Em relação às desvantagens, a palavra... Desculpa interromper, a gente já conseguiu chegar no tempo. Você consegue concluir em alguns minutinhos para a gente já, por favor? Tá bom, eu só vou, então, passar rápido aqui. Obrigada. Imagina. Então, aqui só para citar as desvantagens, a palavra cliente também ela aparece novamente como uma desvantagem, como podendo ser um fator limitador também, visto que na empresa eles não adotam justamente porque o cliente ainda ele tem uma cultura totalmente diferente do que a contabilidade digital ela pede. E em relação ao porte da empresa também, que os entrevistados eles falaram que era mais viável implantar a contabilidade digital para uma empresa que fosse de médio para pequeno porte diante da complexidade interna que é menor do que uma empresa grande. E as considerações finais é de que há, então, essa flexibilização na adoção, né, que as empresas apresentadas têm tradicional e digital, as que atuam na digital, elas têm ainda tradicional justamente porque elas não podem abrir mão da carteira que ainda existe da tradicional. Que o avanço da tecnologia apresenta, então, uma oportunidade de expansão de mercado. A empresa dela, ela é, então, a única optante 100% pelo modelo digital. Então, optando pela contabilidade digital, se tem uma diversificação desses serviços contábeis que são ofertados. E, por fim, a contabilidade digital ela é um modelo de gestão do presente, promissor e não do futuro. É isso. Muito obrigada pela atenção. Obrigada pela apresentação. Acho que ficou bem claro, se demonstrou domínio sobre o assunto. Parabéns, e parabéns aos demais autores pelo trabalho. Eu achei esse trabalho com bastante relevância prática, né? Eu acredito que todos que estão presentes conseguem enxergar essas questões e esse dilema nos sócios e proprietários dos escritórios contábeis, certo? E o estudo conseguiu destacar aspectos práticos, então, para o dia a dia do escritório, né? A digitalização para facilitar, então, e agilizar esses processos. E o estudo conseguiu demonstrar bem isso. Eu achei que ficou um estudo bem claro e muito bem escrito. Eu trago algumas sugestões, então, de melhoria, visando já uma publicação, né? A gente pega essa versão e tentar reformular e trazer algumas reflexões entre os autores para vocês futuramente conseguirem publicar num periódico bem legal da área da contabilidade
que acho que ele tem uma relevância muito aplicada para os sócios e proprietários dos escritórios, ok? Começando, então, sobre uma reformulação do objetivo geral. Eu achei que o objetivo geral ele ficou muito genérico. Então, ele não refletiu tão bem as questões e as duas principais variáveis coletadas ali nas entrevistas, né? Outro aspecto que me incomodou um pouquinho ali no objetivo geral foi que foi delineado. O objetivo do estudo foi analisar a percepção da gestão, né? A gestão não teria uma percepção, então talvez a percepção de gestores responsáveis por escritórios de contabilidade. Já estou dando um gancho, então, para outra sugestão, que seria sempre usar escritórios de contabilidade, né? A gente usa, às vezes, organizações contábeis, eu encontrei em alguns pontos do estudo. Eu entendo que a gente tenta não ser repetitivo, mas não é bem a mesma coisa. Então, daria para sempre repetir o termo escritórios contábeis. Eu acredito que quando vocês trouxeram ali no resumo, o fenômeno estudado de forma a apresentar quais as percepções quanto à adoção, utilidade, vantagens e desvantagens do modelo digital a partir das perspectivas dos dois modelos. Isso poderia servir de base para o objetivo geral, porque vocês viram exatamente esses pontos, e isso a gente não conseguiu ver tanto nem no resumo, nem na introdução, esses 4 pontos levantados, tá bom? Vou passar um pouquinho mais rápido, porque se deixar eu fico meia hora sugerindo e fazendo algumas reflexões para vocês. Então, deixa eu pensar. A introdução, achei que ela ficou bem problematizada, né? E nos faz entender por que estamos migrando para digital. Eu achei que foi um ponto positivo de destaque do artigo, a introdução. Outro ponto que eu gostaria que pudesse ser mais explorado no artigo é essa adoção parcial. E aí, às vezes, traz como misto, aí na apresentação eu ouvi híbrido. Então, eu acho que talvez o termo poderia ser adoção do modelo digital de forma parcial, e isso poderia estar mais presente no estudo. Eu até penso que vocês não esperavam achar em 50% essa adoção, foi a que mais apareceu. E aí, na introdução e no nosso referencial teórico, e até na metodologia, a gente vê tradicional, digital, tradicional, digital. E a parcial foi a que mais apareceu na amostra. Então, vocês poderiam pegar, né, já que ela é bem representativa, voltar e trazer mais sobre isso. Na introdução, no resumo não apareceu, né, esse termo da parcial. Então, acho que isso poderia ser mais explorado, porque eu até acredito que a amostra de vocês, apesar de ser pequena, característica de um estudo qualitativo, ela reflete muito a realidade, né? As empresas ainda estão nesse processo, né, de digitalização. Vou ter que passar um pouquinho mais rápido. Ali no 2.1 da fundamentação teórica, eu sugiro quebrar em outro tópico só para sistemas de informação, porque, na verdade, é esse o principal tema do estudo, né? Então, poderia ser um 2.2, sistemas de informações, e eu já vejo já tem o conteúdo ali dentro. Então, eu sugiro essa quebra antes do parágrafo iniciado com a redução do tempo. Seria mais ou menos ali no meio do 2.1. Trago uma sugestão, então, para vocês adicionarem o tópico, talvez um 2.4 no referencial, trazendo mais resultados de estudos anteriores. Ou seja, o 2.2 seria a contabilidade digital, eu acho que entrou muito no SPED, entrou muito nessa parte mais técnica. E a gente tem que lembrar que o principal tema do estudo é a adoção da digitalização, né? Então, eu sugiro vocês resumirem um pouquinho, sintetizar um pouquinho do referencial para caber um tópico que eu delineei aqui, 2.4, estudos anteriores sobre a adoção e uso de tecnologias em escritórios de contabilidade. Por quê? Porque ali vocês vão ter resultados, né,
práticos, resultados que outros estudos encontraram, agrupados, para fechar a fundamentação teórica de vocês, e já vai dar base lá para a discussão, vocês dizerem, o nosso estudo está seguindo o que já foi visto no outro, ou vai contrário ao que o outro estudo encontrou. Então, realizar esse tópico vai ajudar muito a enriquecer um pouquinho a discussão, que eu achei que ficou mais descritiva do que aprofundada, o que é normal nas nossas versões de artigo para congresso ainda. Conforme a gente volta, né, e vai reanalisando, a gente consegue trazer um pouquinho mais de profundidade na discussão. E o meu tempo meio que já deu, vou tentar falar um pouquinho da metodologia aqui para vocês. Isso vale para o segundo artigo também, os procedimentos metodológicos. Com base no livro, né, até tem aqui na mesa, no livro Estudo de Caso, do Wynne, que tem várias versões, né, que acho que é o mais difundido, ele exige uma triangulação, né, 3 fontes de dados, para a gente se enquadrar como um estudo de caso. Então, com base nessa terminologia, que é o que eu mais identifico na literatura, eu enquadraria esse estudo como um estudo qualitativo com base em entrevistas semi-estruturadas, e não um estudo de múltiplos casos, porque a única fonte, né, foi a entrevista de um gestor por escritório. Então, acho que faltou, não é que faltou, eu acho que se tivesse essa triangulação em cada um dos casos, seriam múltiplos casos, mas, na minha visão, com base nesse autor, esse estudo se enquadraria apenas como um estudo qualitativo por meio coletados por entrevistas semi-estruturadas. Isso vale já para o próximo. Achei muito interessante a tabela 2 da metodologia de vocês, mas eu senti falta de dizer qual é o cargo de cada respondente. Eu entendi que é a alta gerência, mas eu não sei se eles são proprietários, coordenadores, e isso faz bastante diferença na interpretação das hipóteses, dos resultados. Eu já tenho viés quantitativo aqui, né? Então, daria para adicionar uma coluninha ali, cargo, pronto. Só listar ali os cargos, tá bom? Outro, ok, enquadramento metodológico. Quais os cargos? E eu tive uma dúvida que talvez vocês podem trazer como limitação, que é a empresa D, a pessoa que respondeu vocês ter só 1 ano de empresa, em relação ao outro ter 18, ao outro ter 7, e isso só está na tabela, e isso poderia ter sido discutido ali quando vocês comparam eles, tá? Ou até como uma limitação, porque pode, né, refletir muito da percepção dele. Outro ponto que eu queria dizer, eu gostei muito da segregação da análise, achei que ficou bem legal, 4.1, cada caso, 4.2, análise comparativa. Eu achei que foi criativo e ficou bem claro para a gente, assim. A leitura ficou legal nesse sentido. E também... ok. Ali, a tabela apresentada, que seria a figura 2, ela está denominada como evolução e processo de adoção. E, na verdade, isso foi apresentado também para a gente como uma evolução tradicional, híbrido e digital. Mas, como não é a mesma empresa, ela não evoluiu. Então, acho que poderia se chamar apenas enquadramento das empresas frente às 3 possibilidades de contabilidade digital. Ou é tradicional, ou é mista, híbrido, parcial, não sei, ou é digital. Não existe uma setinha, entende? Porque a gente não está falando da mesma empresa, ela não é uma linha do tempo. E só mais um comentário para a gente não ocupar muito tempo aqui. Na conclusão, a conclusão principal, que diz assim, conclui-se a partir da percepção dos gestores que ainda não é viável a adoção do modelo que utiliza totalmente a contabilidade digital. Eu não sei se vocês perguntaram isso tão diretamente para chegar numa conclusão tão concreta. Não teve a pergunta, é viável? Sim, não. Eu acho que vocês poderiam dar um jogo de cintura ali maior e falar assim, que tem dificuldades ainda, que essas são as possíveis dificuldades e possíveis soluções.
Se for optado por manter o termo que não é viável, vocês reanalisam as entrevistas e falam, olha, a Celiane falou que não tinha argumento, mas a gente achou. Para dizer que não é viável, então vocês listem, não terminem nessa frase, sabe? Então faz ponto. E fatores ou coisas que dá para se fazer, para se trabalhar, para isso se tornar viável, são tais. Então, a gente não termina o estudo com não é viável. Seria isso. Eu gostaria de abrir rapidinho para o pessoal do chat, se quiser abrir a câmera, o microfone, ou escrever alguma pergunta ou dúvida para as autoras que estão presentes, fiquem à vontade. E eu espero ter sido clara, tá bom, meninas? Bom, enquanto alguém pensa aí, eu vou fazer uma pergunta, mas a gente tem um minutinho. Quantas empresas foram convidadas a participar? Alguma recusou? Eu fiquei com essa dúvida, porque ali vocês trazem sempre, né? Foram 4, e ponto final. E aí eu fiquei, né? Como a gente tem bastante dificuldade de entrar em contato com o gestor, eu fiquei com essa curiosidade. Posso responder? Sempre foram 4, na verdade, o número que a gente conseguiu contato e que a gente sabia que tinha vínculo com esse modelo digital, certo? A Itamires, ela atua numa dessas empresas, na tradicional, puramente tradicional, e aqui em Lucas a gente tem uma divulgação muito grande das outras duas com relação ao uso da contabilidade digital. Então, a gente acabou sabendo por meio da propaganda do próprio escritório, porque a gente não tem muito contato de outras empresas que usam ou que estão migrando para esse modelo. Então, a gente foi meio pelas propagandas e entrou em contato com os sócios, na verdade, não é a questão do cargo que você levantou, são os sócios desses escritórios. E por ter esse contato mais próximo, aqui é uma cidade menor, assim, menor, mas com grande potencial, mas é menorzinha. Então a gente tem um contato mais fácil. Foi difícil conseguir a coleta, realizar realmente o trabalho, porque a gente tem os problemas de campo mesmo do estudo qualitativo, de arranjar entrevista, de marcar a agenda, mas essas 4 era que a gente conhecia, né? Foi uma amostra mais por conveniência mesmo. Então tá bom. Obrigada, Amanda. E Tamires, você consegue ir tirando o compartilhamento para o nosso próximo apresentador começar a compartilhar a tela dele? E aí eu vou, enquanto isso, fazer um comentário em relação ao que a Amanda falou. Então, acho que vocês tiveram bastante sorte, né? O pessoal que vocês entraram em contato respondeu. Eu tive numa survey que eu fiz com algumas startups que eu consegui 3% de resposta. Então, eu fiquei assim, bom, que bom que vocês conseguiram, né? E vocês poderiam também trazer isso descritivo, essa parte delas serem conhecidas por serem inovadoras. Porque, olha só, se você disse que 2 são inovadoras e só são conhecidas como serem inovadoras, né? Elas passam essa imagem, porque acho que atrai também os clientes. Uma só foi enquadrada como digital com base nos instrumentos que vocês disponibilizaram a eles, né? Então, tem uma ali que diz que é inovadora, que faz essa propaganda, mas deve ter se enquadrado ali no misto. E dá para trazer essa discussão também, tá bom? Sim. Próximo apresentador. Deixa eu só contribuir rapidinho. Claro, só um enquanto comentário. ele... Sim, com certeza. Só enquanto a gente começa a compartilhar a tela do Joseildo, que demora um pouquinho, né? Eu estou só tentando aqui compartilhar, na verdade. Eu não usei o Tranquilo. Zoom, a primeira vez é hoje. No seu tempo. Não tem... Ali embaixo tem em verdinho, Share Screen. Sim, pronto. Aí eu tenho 3 opções aqui. Aí você escolhe a tela do PowerPoint. Só... Joseildo, só talvez facilite se você já deixar aberto já a tela Tá do PowerPoint. aberto. Pronto, eu acredito que agora vai.
Ai, ótimo. Tá aparecendo Obrigada. agora? Tá carregando. Obrigada, Nadson. Por... Isso. E, Tamires, a gente pode concluir no final, então, com um comentário geral de todo mundo, só para a gente não passar muito do tempo. Pronto. Já tá tudo ok? Áudio? Tudo ok, Joseildo. Podemos começar. Pronto. Junto com os professores Gilson, o professor Luiz, a professora Josi Carla, a gente trabalhou esse tema, que é a interação entre o instrumento da gestão de custo intra-organizacionais e interorganizacionais. Um estudo de caso múltiplos em uma rede de supermercado. Vamos lá. Não estou conseguindo passar. Está passando para vocês? Ainda não. Tenta. Nem para mim. Não, tá não. Clica na tela, Joseildo, e É. aí às vezes vai. Sim. Foi. Perfeito. Pronto. Na introdução, a gente vem com o mercado competitivo, né? Que com o avanço tecnológico e as economias cada vez mais globalizada, deste modo, a tentativa de agregar valor aos seus clientes tem feito com que as organizações busquem uma nova forma de manter-se no mercado tão competitivo, né? Atuando como uma forma de interorganizacional, que possibilita desenvolver maiores resultados com outras companhias, né? E na gestão estratégica de custo, que é um processo de cooperação e gerenciamento de custo que participam outras organizações dentro de uma cadeia de valor, além das suas próprias empresas. E sobre as redes intra-organizacionais, né, as redes dentro do campo de estudos das ciências sociais, que designam assim, um conjunto de pessoas ou organizações interligadas diretas ou indiretamente, que são uma forma de configuração de negócio que podem colaborar com a sobrevivência de empresas, principalmente aquelas pequenas e médias empresas, né? As PMEs, uma vez que elas não possuem resultados suficientes para permanecer-se no mercado tão competitivo como estamos hoje nesse mundo global. E na gestão de custos interorganizacionais, né, que é uma abordagem estruturada para a coordenação das atividades das empresas em uma rede de fornecimento para que os custos totais das redes sejam reduzidos. Nós trazemos na justificativa, né, pela utilização da gestão de custos intra-organizacionais como instrumentos estratégicos, junto aos processos decisórios das organizações. E ela dissemina-se na literatura temática da gestão de custos intra-organizacionais como estratégias de negócio, seus efeitos e dificuldades. No problema da pesquisa foi saber como está sendo praticado essa gestão de custo intra-organizacionais a partir desses fatores condicionantes e motivacionais na relação das redes de supermercado do RN, em especial na cidade de Nova Cruz, que é onde foi feito o trabalho. E trazemos como objetivo verificar como é que está sendo praticada essa gestão de custo interorganizacionais a partir desses fatores condicionantes e motivacionais na relação das empresas do supermercado aqui da região. Na fundamentação teórica, nós temos os aspectos da gestão de custo intra e interorganizacional da gestão e das organizações. Nós temos a cooperação e gerenciamento, que de forma cooperativa na cadeia de valor, né, com a finalidade da redução de custo, gerenciamento dos custos na fase de desenvolvimento dos produtos. Nós vemos como vantagem que pode ser obtida significantes vantagens econômicas, além das suas eficácias internas, como gerenciar, controlar seus relacionamentos com clientes, fornecedores e parceiros. E sobre as dificuldades, as divisões dos benefícios, a falta de confiança no relacionamento, a incerteza quanto aos números e a falta de padrão de como os benefícios serão compartilhados. A confiança, na verdade, a confiança ela pode ser considerada um dos fatores primordiais para que um bom funcionamento da gestão de custo intra-organizacional. Ainda na fundamentação, nós temos os fatores motivacionais e condicionantes da gestão das redes de supermercados, que vemos a motivação, que é, de fato, a compra em conjunto, essa percepção dos gestores diante da possibilidade da redução de custo pela ação em conjunto é um dos objetivos da gestão de custo. E os fatores condicionantes, que são o produto, que vem funcionalidade, qualidade, preço, custo,
os níveis de relacionamentos, que são eles familiares, comuns, auxiliar, os tipos de cadeia, que são eles tiranas, oligárquicas ou democráticas, e no mecanismo de governança, que são eles disciplinadores, capacitadores e incentivadores. E sobre os ambientes, são 4, no caso é a interdependência, a confiança, a cooperação mútua entre as partes e os benefícios mútuos. E nos procedimentos metodológicos, nós temos aí a pesquisa descritiva, que descreve as características de determinada população, fenômeno ou estabelecimento, né? Foi usado o estudo de caso, no qual a senhora já comentou, que é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, né? E usamos a abordagem qualitativa, que é aquela abordagem qualitativa que se caracteriza-se pela utilização de quantificação quantificação, tanto na modalidade de coleta quanto no tratamento de dados por meios de técnicas. E as coletas de dados foi utilizada a unidade de entrevista, que foram os supermercados da cidade de Nova Cruz, com uma média de 45 funcionários cada, foram 3 supermercados, né? Quando foram coletadas informações com 3 gestores dessas redes de cooperação. E as coletas de dados a gente foi utilizada a técnica de entrevista semi-estruturada, onde os entrevistados foram em loco lá, foram feitos entre eles, e o roteiro para a entrevista, que seguia o modelo proposto por Kupfer, Muller e Souza, que é a identificação dos fatores motivacionais, identificação dos fatores condicionantes da gestão de custo intra-organizacionais e a verificação e verificar as variáveis de relacionamento previstas na gestão de custo. E ainda nos procedimentos, os dados foram tratados a partir da análise de conteúdo, em 3 fases, né? A pré-análise, exploração do material e tratamento de dados. Tanto assim, na pré-análise ocorreu a sistematização de ideias que são supostas teóricas para responder à questão de pesquisas quantificadas e categorizadas que ocorreu na exploração dos dados. Por conseguinte, os dados são tratados e evidenciados nos resultados. Vemos com os resultados, vamos falar sobre os fatores motivacionais para a comparação da gestão de custos, que são a motivação na entrada da rede. Quando perguntado sobre a questão da motivação na entrada da rede, identificou-se que existia uma preocupação com a redução de custos, principalmente na compra em conjunto, maior capacidade de compra, além de manter-se competitivo no mercado, que era o que eles mais falavam. A maior motivação era essa compra em conjunto. E sobre a dificuldade para entrar nas redes, os respondentes afirmam que seria necessário possuir um projeto de viabilidade do negócio, além da análise de cadeia, valor de empresa, continuidade empresarial. E sobre os benefícios após a entrada na rede, os respondentes eles relatam que a redução dos custos, como compra em conjunto, bem como os benefícios mútuos, desde a organização, a parte visual da loja e até a precificação das mercadorias. E os procedimentos para a otimização dos custos, onde, segundo eles, os entrevistados, as capacitações de funcionários, ações de marketing das mercadorias e os menores custos. E sobre o critério para a entrada na rede, é relatado pelos respondentes que para entrar na rede é necessário ter um certo porte de loja, um certo tempo de mercado e preencher uma lista pré-estabelecida pela rede. E os fatores condicionantes da gestão, quando falamos sobre os produtos, os entrevistados das redes tem um grande mix de produtos, né? A precificação como base no mercado de custo para alguns produtos, e eles deixam de ganhar em alguns produtos, é o que eles falam, muitas das vezes deixam de ganhar em alguns produtos, botam uma margem bem menor para ganhar em um outro produto que tem uma margem bem maior, porque assim ele atrai o cliente para comprar um produto e o cliente acaba levando outro produto. E sobre o nível de relacionamento, tipo os relacionamentos entre as redes e os fornecedores, onde, segundo eles, esse relacionamento é bem estável, são bem abertos para negociação, sempre estão dispostos a negociar um com o outro, sempre trazendo um melhor preço. E quando perguntado sobre a seleção de fornecedores, como é que eles faziam para a entrada de novos fornecedores na sua empresa, os entrevistados dizem que é necessário que os fornecedores tenham uma certa estabilidade de mercado, preços, produtos atrativos. Eles não não trabalham com qualquer um fornecedor, e sim aqueles fornecedores que venham a suprir as necessidades deles.
E sobre o volume de fornecedores, responderam que trabalham com um grande mix de fornecedores, uma quantidade grande, e muitas das vezes eles com os mesmos produtos. E sobre os tipos de cadeia, né, que são, quando perguntado em relação aos fornecedores, os entrevistados relataram que eles não são dependentes de fornecedores específicos, tipo, porque como eles trabalham com um grande mix de fornecedores, se eles hoje perder um fornecedor, ele vai ter outro fornecedor que trabalha com o mesmo produto, e então vai suprir a necessidade dele daquele produto, e não ficar sempre dependendo de um único fornecedor. E em relação aos membros da rede, onde, segundo os entrevistados, as decisões da rede são tomadas sempre em conjunto, são sempre faladas entre si, sempre através de reuniões. E sobre a troca de informações dentro da rede, entrevistas, né? Dentro da rede, os entrevistados dizem que sempre estão trocando informações, sempre um ajudando ao outro, sempre um trazendo uma ideia, sempre conversando, para que assim venham melhorar cada vez mais suas redes. E na tomada de decisão, onde conforme o entrevistado, essas tomadas de decisões são feitas através de votação, onde eles se declaram-se democráticos, são sempre através de votação, onde a maioria vence. E nos mecanismos, nós temos os capacitadores, que são os mecanismos capacitadores entre as redes que foram comentados por eles, são treinamentos para os participantes das redes e os funcionários. E os disciplinadores, onde, segundo os entrevistados, eles são treinados para que entrem dentro do seu estabelecimento, assim desenvolver, e fiquem observando para que venham observarem as falhas e assim tomarem medidas cabíveis para aquelas falhas e sempre melhorar a sua rede. E sobre as variáveis de relacionamento, tipo a confiança, onde é uma das maiores, os participantes fornecedores é bastante confiável. Segundo os entrevistados, eles trabalham com contratos e têm um critério bem rígido para a entrada na rede. E na variável de relacionamento ainda, sobre a interdependência, como o impacto dos fornecedores para os participantes, onde, conforme os entrevistados, a saída de um fornecedor da rede não seria um grande impacto. Como eu falei, eles trabalham com um grande mix de fornecedores, então não seria um grande impacto a saída de um único fornecedor. E sobre o impacto das decisões dos participantes para a rede, onde, segundo eles, o impacto dessa decisão é muito importante. Essas decisões são tomadas em grupos. E sobre o impacto das decisões da rede para os participantes, os entrevistados, essas decisões são muito importantes para o funcionamento da rede. E nas variáveis de relacionamento, a cooperação, tanto dos fornecedores, os entrevistados falam que essa cooperação é muito importante e a maioria dos fornecedores sempre estão dispostos a cooperar, sempre a baixar, se possível, baixar o preço, sempre o melhor produto para que assim venham trabalhar melhor. E dos participantes da rede, tipo, o objetivo comum. Os entrevistados afirmam que sempre estão dispostos a ajudar todos os participantes da rede. Eles têm como objetivo comum a obtenção do lucro e o crescimento da rede. Esse é o objetivo comum entre todos. E sobre os benefícios mútuos, os fornecedores, a parceria da redução de custo, onde, conforme os entrevistados, os fornecedores sempre estão dispostos a ajudar. Costumam diminuir o preço, muitas das vezes, do produto, para que, assim, o empresário tenha um melhor preço de mercado. E sobre o participante, tipo a divisão junto aos benefícios, onde, segundo eles, essas divisões são feitas de forma igual. As divisões de benefícios com ganhos, vantagens, favores e entre outros. E percebe-se que a variável de relacionamento da gestão de custo estão presentes nas 3 redes estudadas. Portanto, isso significa que as empresas vão ter confiança, interdependência, cooperação e benefícios mútuos entre as participantes e fornecedores, nos mostram que as redes têm um ambiente propício para que a gestão de custo venha a ter um melhor resultado. Nas considerações finais, verificou-se que os principais motivos para que levaram os empresários a trocarem os seus supermercados, aqueles mercados de bairro, para entrar em uma rede de cooperação, foi a possibilidade de uma maior capacidade de compra, a compra em conjunto, junto aos fornecedores, né? A redução dos custos nas cadeias intra-organizacionais e mais lucratividade.
Além disso, o ingresso na aliança de cooperação permite que os benefícios intra-organizacionais, como estruturação, padronização de processo nos supermercados, aperfeiçoamento de ações de marketing, redução de custos, como aquisição do atacado, maior volume de vendas e treinamentos para colaboradores. Portanto, a gestão de custos intra-organizacionais e interorganizacionais constitui-se uma forma de criar vantagens competitivas sustentáveis, com ações em toda a cadeia de valor de entidades. E esse estudo apresenta como limitação o tamanho da sua amostra. Como foi uma amostra pequena, numa cidade pequena, a gente fez uma amostra bem pequena mesmo. Não sendo generalizados seus achados. Sugere-se que, para que pesquisas futuras sejam analisando os participantes das redes, bem como os seus fornecedores, para que, assim, consiga-se ter uma análise mais completa da junção participantes e fornecedores. As referências, e é isso aí. Obrigada, Joseildo. Obrigada pela apresentação. Queria dar bom dia também para o Gilson, que é o coautor que está aqui presente, se quiser participar também da discussão. E dar um recadinho, então, já que a gente passou um pouquinho do tempo. Pessoal, se vocês quiserem ir colocando no chat alguma pergunta ou alguma dúvida, aí eu me programo para sobrar um tempinho ali para o chat, senão eu vou ocupar o tempo inteiro, sendo bem sincera. Parabéns, pessoal, pelo artigo de vocês. Eu acho que, assim como o primeiro, tem potencial de sair numa revista, né? De vocês mandarem para um periódico, aproveitar principalmente esses dados que são difíceis de a gente conseguir, né? O tempo desses gestores para nos fornecer essas entrevistas, esses dados valiosos, tá bom? Então, eu também recomendo que vocês reavaliem, então, releiam agora com os olhos menos cansados, né, sobre o mesmo tema, quando a gente está fazendo pela primeira vez, e reavalie alguns pontos de ajuste para dar uma lapidada um pouquinho melhor no estudo. Eu tenho algumas sugestões, então, mais com esse objetivo, tá bom? Mas eu queria dizer que também é um artigo excelente e dar parabéns aos 4 autores do artigo, né? E eu achei que tem uma contribuição muito rica, pois vocês conseguem trabalhar a gestão de custos intra e inter no mesmo estudo, né? E a maioria das minhas pesquisas são interorganizacionais e é muito difícil a gente conseguir um estudo que consiga abarcar e que tragam dados sobre essas duas questões que vocês conseguiram ali nessas redes de supermercados. Então, acho que isso é o principal ponto forte do artigo para mim, e eu acho que isso poderia estar mais vendido ali, desde o resumo, na introdução, na contribuição, vocês trazerem esse diferencial de vocês mais explicitamente, ok? O estudo também está muito claro e bem escrito, eu consegui identificar sempre toda a linha de raciocínio dentro dos tópicos. Eu gostaria de dizer, então, assim como o primeiro, eu não enquadraria como um estudo de casos, nem um estudo de casos múltiplos. Então, ali no título, eu traria, por exemplo, a alteração do seguinte, 2 pontos. Um estudo ou o caso de uma rede de supermercados, não um estudo de casos múltiplos, porque eu tinha outra expectativa, que eu fiquei uns dias entre eu ter recebido o artigo e ter lido o artigo, e eu estava com outra expectativa, ok? Pela mesma justificativa que eu dei ali no primeiro estudo. Eu enquadro ele como um estudo qualitativo por meio de entrevistas semi-estruturadas, e não é pior ou melhor, ok? Eu achei muito interessante que vocês trazem, então, que esses mecanismos de gestão de custos intra e inter, eles contribuem para uma vantagem competitiva sustentável. Isso na conclusão, na discussão, no resumo, mas a definição bem certinha do que seriam vantagens competitivas sustentáveis em mercados, em redes de supermercados, a gente não tem. Poderia estar na introdução ou no referencial teórico, listando quais seriam vantagens competitivas em redes de supermercado, tá? Porque a gente tem a literatura da gestão de custos e a literatura da vantagem competitiva. Mas, para trazer mais exemplos, argumentos mais concretos, daria para trazer uma listinha com base em estudos anteriores do que seriam vantagens competitivas nos mercados. Mais claro, sabe? Eu senti falta disso
eu senti falta de trazer mais essa cooperação das redes, que ela é trazida na discussão, né? Na discussão e na conclusão, e na introdução a gente não vê nem o termo cooperação. Então, eu sei que não é o principal objetivo, mas como ele é retomado lá no final, poderia estar na introdução, e como é minha linha de pesquisa, eu senti falta na leitura, ok? Eu trouxe uma opção para vocês segregarem o referencial teórico de vocês, para ele não ficar tão extenso os tópicos para o leitor. Uma das opções seria segregar o 2.1 em 2.1 só para gestão de custos intra, e o 2.2 só para gestão de custos inter, e não trazer eles no mesmo tópico, porque ficou muito extenso. Ou outra sugestão seria trazer assim, ó, 2.1, gestão de custos para vantagem competitiva. E aí já fica mais direto só os estudos que vocês vão usar lá na discussão. Aqueles que já relacionam a gestão, tanto faz qual, com a vantagem. Então, eu trago essas duas opções de vocês repensarem a estrutura do referencial. Eu não vejo tanta relevância em vocês trazerem no artigo os objetivos específicos, porque a gente já tem a questão de pesquisa e já tem um objetivo geral. Acho que isso remete até um pouco mais à monografia, né? Que eu acho que derivou ali do artigo. Mas é questão de estilo. Um termo que me incomodou um pouquinho seria esse, ali no 2.3 e também na análise, fatores motivacionais da gestão de custo, da adoção da gestão de custo. Aí eu fiquei, motivacional é mais relacionado a indivíduos, né? Então, motivação para a gestão de custos, achei que não soou tão bem. Aí eu trouxe, assim, antecedente ou fatores condicionantes da gestão de custos, ok? E aí sempre revisar esse termo que é trazido no resto do estudo, porque a motivação me remete mais do indivíduo. Ok. A tabela 1 ali no referencial teórico também não julgo tão relevante esse espaço, vocês poderiam trazer mais esses estudos que trabalham tanto a gestão, tanto a vantagem em conjunto, nesse espaço, né? Eu acho que teve um errinho ali na metodologia, ali no parágrafo que fala dos 45 funcionários. E aí vocês dizem assim, ó, 45 funcionários cada, que compõem uma rede intra. E eu acredito que seria inter. Eu já fiz esse erro também de escrita, então eu consegui evidenciar aqui para vocês. Aí eu fiquei com a principal dúvida aqui em relação ao estudo de vocês. Os 3 supermercados, eles são da mesma rede? Vocês conseguem me responder? Não. São redes diferentes. Eu imaginei, mas isso não ficou claro. Porque, ó, o estudo de caso em uma rede. Aí depois vem falar 3 mercados. E aí, já que são rede, poderia ser todos na mesma. E aí eu fiquei com a seguinte pergunta. Quantos mercados tem dentro de cada rede? Vocês são os 3, né? Eles são qual fatia? Porque às vezes é uma rede que tem 10 mercados e vocês viram a gestão de uma dessas empresas. E o outro mercado é uma rede de 2 mercados. Então, vocês viram um lado que é muito mais representativo do que o primeiro caso. Então, eu senti mais falta de vocês trazerem por que essas redes, se elas são as principais da região, dá para falar isso, as mais conhecidas ou as maiores, entendeu? Quantas empresas por rede teria para a gente ter uma noção de tamanho dessas redes, né? Porque o tamanho da rede, ela influencia toda a dinâmica ali dentro dessas trocas. Então, eu senti falta principalmente disso na metodologia e também de uma tabela trazendo o tempo de entrevista, aí o cargo, que faltou também ali no primeiro estudo. E aí eu queria falar para vocês que vocês podem consultar o estudo da Itamires e da Amanda para vocês verem a tabela que eu falei que ficou bem legal na metodologia e tentar adaptar para vocês, que traz qual é a rede, né? Daí já traz o número do entrevistado, que vocês sempre vão usar aquele código. E aí eu queria sugerir para vocês usar como modelo a tabela que elas trouxeram na metodologia.
E eu queria destacar também que eu gostei da divisão que vocês fizeram ali na análise entre os fatores condicionantes. Eu achei que ficou bem interessante já ter dividido o que é produto, o que é relacionamento, o que é tipo de cadeia, e a gente consegue ver com mais clareza, então, essa segmentação. Temos um pouquinho de tempo aqui ainda, até não derrubar a gente fica, né? Queria puxar, então, a pergunta do Nadson. Olá, Joseildo e autores, parabéns pelo trabalho. No que refere-se às entrevistas, talvez seria interessante expor as falas dos entrevistados na íntegra, ou alguns trechos, né, que a gente vê nos estudos Qualy, que no meio dos parágrafos tem alguns recortes. Isso fica muito interessante mesmo. Creio que dará maior consolidação na análise dos seus resultados. Obrigada pela sugestão, Nadson, eu concordo contigo. E o primeiro estudo dessa sessão conseguiu fazer essa troca de um jeito bem legal. A Amanda, também é da UFSC, né, minha colega, deu parabéns para vocês, e ela ficou com a expectativa em relação à tabela 1 da fundamentação teórica. Não sei se vocês possuem dados, mas de repente discutir mais as características da rede estudada a partir da lente da tabela 1, trazendo sempre relatos dos entrevistados para validar a visão alcançada. Então, e tanto que, olhando, né, a leitura da Amanda, de que ela sentiu falta disso ter vindo na análise, eu já tinha falado, olha, dá para usar esse espaço melhor dessa tabela. Então, porque a gente acabou, então nós duas, né, com nossas leituras, a gente acabou não vendo isso ser tão explorado, mas a análise já explorou várias coisas. Então, essa questão da expectativa, vocês trouxeram uma listagem, então, ali de componentes, e isso não voltou. Não precisa necessariamente abordar isso, mas então ela não precisava estar ali no referencial de vocês. Acho que seria mais ou menos esses os pontos. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, finalizar a sessão. Complementar um pouquinho, foi muito bom apontado ali. Realmente eu também não tinha entendido se era mais de uma rede ou se era uma única rede. E foi bem interessante esse esclarecimento agora, porque até mesmo na apresentação do Joseildo, a gente nota uma espécie de cooperação. Como são mais de uma rede, acho que trazer mais esses aspectos, quando a gente estuda os aspectos interorganizacionais ou intraorganizacionais, tem um peso muito grande a parte de cooperação, porque é isso que valida todo aquele modelo de negócio. Então, a gente quer saber um pouquinho mais, porque a maioria dos estudos que a gente tem alguns problemas em cada rede por essa parte de cooperação, muita competição no lugar de cooperação. Então, se você conseguiu enxergar, como você trouxe na apresentação, se você conseguiu enxergar esses aspectos de cooperação nessas redes, então, trazer para o trabalho, claro, considerando as características de cada uma, como a Celiane apontou, né? Uma pode ter tantas redes, tantas empresas, outros podem ter mais empresas. E que eu achei muito interessante também a região, né? Porque a gente vê esses modelos de negócio muito para o Rio Grande do Sul e muito para cá, muito para o Sul, na verdade. A gente tem mais material sobre isso. E vocês estão trazendo uma novidade daí. Então, é muito relevante para essa literatura de redes, tá? Que é muito interessante, está crescendo bastante, tá? Perfeito, Amanda. Ótima colocação. Também concordo que na apresentação a gente teve mais essa discussão, mais comentários sobre isso do que no trabalho. Então, claramente o nosso amadurecimento. Cada vez que a gente lê o trabalho, a gente consegue ter alguns argumentos a mais, né? E eu acho que isso apareceu ali fazendo slide, estudando para apresentação. Então, agora voltar e fazer alguns ajustes, tá bom? Obrigada, pessoal. Queria agradecer a todos. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o prazo. Acho que todo mundo aqui gosta de falar bastante sobre as nossas pesquisas e contribuir com os autores, né? Para a gente ter bons artigos, logo mais ali, já publicados nos periódicos. Celiane, gostaria de agradecer, eu como coautor desse artigo, dizer que esse artigo foi oriundo do TCC do Joseildo, tá bom? E é óbvio que está ainda em construção, essas sugestões que vocês
realizar, os apontamentos que foram feitos serão crucial para que a gente possa seguir com esse paper para uma publicação. E entendo que foi muito importante a colocação de vocês, a sua colocação, Celiane, que teve uma preocupação com a leitura e, consequentemente, tem uma afinidade com essa temática e, com certeza, né, contribuiu bastante para que a gente pudesse direcionar alguns pontos. Também os colegas que fizeram comentários no chat e a Amanda que falou, também esses apontamentos são essenciais para que a gente possa amadurecer o estudo, consequentemente, e melhorar para uma futura publicação. Muito obrigado mesmo. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Obrigado. E vamos para as últimas sessões agora do Congresso.